Olá, olá, bom dia pessoal, bom dia todo mundo, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula do canal Educação, nossa aula de arte, o professor Adeildo aqui com vocês até às 8. Quem já está aqui com a gente, bom dia Marta Regina, bom dia Fátima Campelo. Olha só, a gente está aí vendo alguns assuntos, né, sobre a arte gráfica, a gente já viu HQ, já viu anime, mangá. Aliás, viu HQ e mangá. Hoje a gente vai entrar aí na história e na constituição das animações. Aí sim, aí a gente vendo a animação é que a gente vai ver como é que se dá também a questão aí do anime. Gente, olha só, semana passada a gente estava comemorando o Dia do Patrimônio Histórico. E como a nossa aula tem tudo a ver, nossa disciplina tem tudo a ver com isso, é bom a gente lembrar, né, que o patrimônio histórico mundial, o patrimônio histórico da humanidade é importante para todo mundo, é importante para a nossa história, é importante para o entendimento da nossa vida em sociedade. A gente sabe que o patrimônio é composto, né, de patrimônio material e imaterial. O patrimônio material é aquele que está aí visto na nossa arquitetura, certo? Na constituição das nossas cidades, no material histórico escrito que a gente tem, certo? E o imaterial é aquele que a gente vive, que faz parte da nossa culinária, do nosso jeito de ser, de falar e tudo mais. Então, manter uma história dessa viva é manter para as próximas gerações, ok, a compreensão de como a gente se desenvolve enquanto comunidade, certo? Então, vamos aí continuar valorizando o nosso patrimônio histórico. Hoje são 22 de agosto e nosso assunto de hoje, animação. Animação, gente, animação. Uma história, e eu sempre começo assim, né, contando um pouquinho da história da coisa, depois as características e como ela se dá hoje em dia. Segundo o nosso texto, a história da animação perde-se nas brumas do tempo. Olha que poético. Perde-se nas brumas do tempo, desde a era das imagens registradas nas paredes das cavernas antigas, até as projeções conhecidas como sombras chinesas, porém inventadas pelos alemães, né? Hoje as animações são cada vez mais sofisticadas. É claro que, quando a gente fala de registro nas pedras das cavernas, isso vai ficar mais para a pintura mural e a história em quadrinhos, certo? Mas para chegar em animação, teve que passar por isso também. Hoje as animações são cada vez mais sofisticadas, graças à tecnologia digital, mas o processo original consiste na elaboração individual de cada fotograma, cada uma das representações gravadas por meio de reações químicas no celuloide do cinematógrafo de uma película. Para chegar até aí, tem que ter passado, lógico, né, por um monte de desenvolvimento, passando inclusive pela fotografia. Isso é realizado por meio de registros fotográficos, de figuras desenhadas, através de mínimas mutações repetidas em um protótipo primordial, com cada resultante fotografada ou ainda por computação gráfica. Esse é um processo, está colocado aqui para vocês a grosso modo, mas a gente vai detalhar durante toda essa aula. Aqui alguns personagens, né, que a galera conhece. Trazer animação, fazer uma animação, deixa eu explicar aqui a questão da palavra em si. Animar significa dar alma a. Porque a palavra ânima, do grego, né, significa alma. Alma é aquilo que nos faz viver, dentre muitas outras crenças, né, religiosas, aquilo que nos faz viver, porque os antigos acreditavam que sem alma o corpo não viveria, certo? Daí vem também a palavra animado, animação, aquilo que te deixa com alegria, ok? Bom, assim que os fotogramas são conectados, o filme é assistido à velocidade de 16 ou mais reproduções por segundo. Professor, o que é fotograma? Cada pedacinho, cada fotografia que contém uma imagem animada é um fotograma. E aí a gente conecta esses fotogramas em sequência e os exibe a uma certa velocidade, que vai ser, né, de 16 ou mais reproduções por segundo.
Então, cada segundo de uma animação tem, no mínimo, 16 fotografias, certo? Mas aí, essa reprodução em 16 reproduções, 16 fotografias, ela é meio primitiva, né? O movimento não fica tão real. Então, espera-se que seja feito, que seja realizado, pelo menos 16, mas o essencial são entre 20 e 22, certo? 20, 21, 22 reproduções. O que dá origem a uma sensação de movimento ininterrupto, ou seja, é uma ilusão de ótica, que nem o cinema, né? É uma ilusão. Isso apareceu primeiro com o desenho, com a imagem desenhada. Ilusão de quê, gente? De ótica. Tem que colocar direitinho. Essa mesma ideia é que foi possível, com essa mesma ideia que foi possível fazer o cinema. Porque assim, a imagem já existia. As pessoas já conseguiam fazer reproduções. A gente vai ver aqui um instrumento bem bacana, né, que deu início a esse processo, a reprodução de imagens em movimento com desenhos. Depois que aparece a fotografia, aí é só um pulo repetir com a fotografia e conseguir o que a gente vai chamar de cinema, certo? Bom, realizado na forma mais primitiva, esse procedimento se transforma em algo monótono e mecânico. Daí a importância da introdução da digitalização, que incrementa a duração da produção. Aqui a gente tem exemplos de fotogramas, né? Aqui do palhaço dos Simpsons e depois aqui desse ratinho e desse outro personagem. Primeiro, vamos voltar aqui à questão do teatro de sombras, a projeção de sombras. O primeiro show de projeção de sombras foi realizado em 1795, portanto no século XVIII, quando se apresentou ao público uma exibição de natureza histórica, de conteúdo fortemente ideológico, com o auxílio de uma lanterna movediça, dando impulso a uma animação posteriormente conhecida como 3D, embora de forma ainda rudimentar. Então era isso, eles colocavam uma lanterna por trás das figuras e na frente, né, entre a luz da lanterna e uma tela, ficava os personagens feitos em papel cortado, em papelão, peça de madeira, manipulado pelas pessoas lá atrás. Entre o facho de luz da lanterna e a tela, né? Você imagina que a tela esteja aqui, né? O perfil da tela, a fonte, né, dessa lanterna aqui, e projeta a luz nessa tela. Então, vamos dizer assim, o auditório, né? As pessoas que estão vendo a projeção estão aqui de frente a essa tela. E aí as imagens são colocadas aqui entre a luz que está sendo projetada e a tela. Então a sombra se projeta nessa tela, aparecendo à frente das pessoas que estão observando. Ok? Isso é o teatro de sombras. Na China apareceu as maiores produções, mas a ideia foi inventada na Alemanha. Daí, vários instrumentos foram desenvolvidos para criar impressão de movimento, culminando em 1872 com o experimento do fotógrafo Edward Muybridge, que, assessorado por um engenheiro, John D. Isaacs, valeu-se de uma sequência de 24 câmeras escuras que captavam progressivamente a passagem de um cavalo, o qual ativava os dispositivos que nesses aparelhos impedem ou permitem a passagem de luz, regulando a exposição das películas sensíveis à luz. Assim que suas patas tocavam em fios bem esticados, posicionados de forma a permitir essa operação. Era isso, o cavalo ia passando na frente dessas câmeras, isso em 1872, gente. E aí eles tinham dispositivos ligados a fios finos no chão, que quando ele passava por cima desses fios, ele disparava essas câmeras e ia pegando o movimento do cavalo e fotografando as sequências. A gente vai ver essa imagem já já. Da mesma maneira foi feito aqui com esse personagem, certo? Que pega uma bola do chão, levanta esse peso para lançar. E a gente vê aqui a sequência perfeita de cada movimento. Essa ideia fotográfica
né, de resolução fotográfica, de repetição de imagem, é que vai dar o start para o cinema e também vai melhorar muitas das animações que já existiam de desenho, certo? A gente percebe que não é um invento de uma pessoa só, assim como a fotografia não foi uma invenção de uma criatura só. Desde a época do Renascimento já se conhecia a câmera escura e foram necessários engenheiros, químicos, físicos para desenvolver a ideia de câmera que a gente tem hoje. Você não pode atribuir a invenção da fotografia ou da máquina fotográfica a uma pessoa só. Nós temos sim nomes relacionados aos grandes eventos nesse processo, como o Nicéphore Niepce, que fez a primeira fotografia gravada, né, numa superfície sensível à luz, o registro da primeira fotografia em 1886, salvo engano. O Louis Daguerre, que diminuiu essa máquina, que passou a ser portátil, e o Kodak, que diminuiu o tempo de exposição para que a imagem fosse registrada. E os irmãos Lumière, que fizeram a animação das fotografias e aquilo que a gente conhece como cinema hoje. Então, essas pessoas, elas fazem parte de pontos culminantes do desenvolvimento de uma mesma invenção. Então, não dá para a gente indicar uma pessoa só responsável por tudo isso. Então, várias pessoas estavam envolvidas nesses processos. E na animação isso não fica diferente. Falando em irmãos Lumière, olha eles aí. Foram eles, né, que aproximaram esses equipamentos incipientes ao criar o cinematógrafo, exibindo ao público em uma inesquecível sessão de cinema realizada no dia 28 de dezembro de 1895, usando esse princípio da animação, né, com fotogramas sendo repetidos. Dessa forma, não é equivocado afirmar que a história da animação se confunde com os primórdios do cinema mudo, persistindo até os nossos dias, se aperfeiçoando à medida que as inovações tecnológicas se sucedem. O que foi que os irmãos Lumière expuseram? Eles foram até a estação de Ciotat, em Paris, e filmaram a chegada do trem. Eles levaram o cinematógrafo. O que é o cinematógrafo? É, na verdade, uma máquina que fazia fotografias contínuas e depois registrava tudo isso num rolo, né, de filme e que poderia ser projetado, né, posteriormente. A uma velocidade mais ou menos de 20 frames por segundo. As filmagens mais antigas, elas parecem assim mais... As pessoas parecem que se movimentam mais rápido, tem pequenos cortes por causa dessa quantidade de frames menor. Então, quando eles apresentaram, foi mais ou menos para 30 pessoas num salão, o resultado dessa filmagem, né, que é a chegada do trem na estação, diz a lenda que a maioria das pessoas ficou com medo do trem se aproximando e correram para o fundo do salão, com receio do trem passar por cima delas. Todo mundo conta essa história quando vai falar de Irmãos Lumière e a primeira exibição de cinema da história, em 1895. Então, com isso, eles conseguiram chegar ao ponto de partida do que a gente chama de cinema hoje, com a invenção do cinematógrafo. Até hoje, o cinema se confunde com a história da criação das imagens na França, com registro de imagens. O cinema por lá existe desde 1895, claro. Os festivais de cinema foram inventados lá. O festival de cinema de premiação mais importante do mundo acontece na França, em Cannes. A gente tem o Oscar como referência, mas ele é somente o mais badalado, o mais cheio de pompa, mas não é o mais importante. O mais importante é os festivais da Alemanha, da França e da Alemanha, principalmente o de Cannes. Olha só aqui esse aparelho. A gente estava falando da fotografia lá do cavalo, e esses frames foram colocados num papel circular, depois ele era colocado dentro desse dispositivo aqui, chamado praxinoscópio, inventado pelo francês Émile Reynaud.
Esse aparelho é um mecanismo que projeta na tela reproduções desenhadas sobre fitas transparentes. Foi o responsável pelo primeiro desenho animado. Olha só. Primeiro desenho animado, produzido com 12 imagens e películas contendo cerca de 500 a 600 imagens, foi o Praxinoscópio, do Émile Reynaud, exibido no Musée Grévin, Museu Grévin, em Paris, no dia 28 de outubro de 1892, finalzinho do século XIX. Essa aqui é uma reprodução, né, do praxinoscópio, por isso que ele está aí novinho, brilhando. E essas eram as saídas, pessoal. Eram os engenhos procurados, né, pelos cientistas, pelos pesquisadores dessas áreas, para projeção de imagem. Até chegar ao que você tem hoje, ao que a gente tem hoje aqui agora, por exemplo, a transmissão dessa imagem via internet e aquilo que você está recebendo na sua TV ou no seu aparelho de smartphone. Então, para chegar até essa distinção que a gente tem hoje, esse destaque todo digital, tudo passou por aqui com a pesquisa dessas pessoas aqui. Vamos adiante. A gente costuma chamar a animação de desenho ou desenho animado. Aqui no Brasil, mais de desenho. Aqui no Nordeste, principalmente. O primeiro desenho realizado através de um projetor moderno foi um chamado Fantasmagorie, do diretor Émile Courtet, em 1908. Isso já no século XX. Primeiros anos do século XX. Já na modalidade longa-metragem animado. O que é isso? Um filme considerado longa-metragem é um filme que passa de 1 hora e 15 de exibição. Ok? Por que é chamado longa-metragem? Por causa do rolo do filme, né? Que ele está lá calculado em metros. Então, um filme curto, o rolo é pequenininho. Um filme mais comprido, o rolo é maior, o rolo de filme. Então, a gente classifica curta-metragem, um filme que dura entre 20 minutos e 45 minutos, mais ou menos. E a partir de 1 hora e 15, 1 hora e meia, já é considerado longa-metragem. Existem longas de 3 horas. Existe mais. Uma vez eu vi um filme indiano de 3 horas e meia. Então é preciso ter bastante bala na agulha para você contar uma história que prenda o espectador por 3 horas e meia. Tem que ser bastante interessante. Então o visual é importante nesse sentido, para prender a atenção da gente. Nesse filme é ótimo, do Émile Cohl, Fantasmagorie, de 1908, foi 1908, longa-metragem animada. O pioneiro foi El Apostol, né, criado pelo argentino Quirino Cristiani, o primeiro filme. O pioneiro foi El Apostol, que foi o primeiro longa-metragem, né? Aí vem depois eu estou confundindo as coisas, no 1908, tá certo. Aí vem o El Apostol, criado pelo Quirino Cristiani, transmitido na Argentina em 1917, ainda no século XX. Atualmente as animações continuam mais que nunca no topo das produções mais lucrativas e de maior sucesso de público. É sempre interessante a gente ver que as animações elas concorrem, cada uma na sua área, né, mas concorrem bem na empatia do público. Como a gente estava falando, quando eu estava falando de premiação de cinema, e os mais importantes comercialmente são aquelas do Oscar, da Academia de Produção Cinematográfica Americana, criou-se, depois do longa-metragem feito em desenho animado, feito pelas indústrias Disney, o longa-metragem conhecido como A Bela e a Fera. Na época que A Bela e a Fera entrou no circuito, no ano seguinte ele foi indicado a melhor filme. Para o Oscar, a indicação de melhor filme tem um peso imenso. Então, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas discutiram como é que uma animação pode concorrer ao prêmio de melhor filme do ano. Então ficou aquela coisa, né? O que fazer, o que não fazer, e aceitaram. Ele concorreu
não lembro direito o ano, da Bela e a Fera, concorreu ao melhor filme do ano, junto com grandes outras produções. Isso levou a Academia Americana de Cinema a criar uma nova categoria no ano seguinte. Por isso que hoje a gente tem Oscar, né, premiação de Oscar para melhor animação. Que é para as animações, eles mantiveram as animações ali no campo delas, porque elas já estavam invadindo um campo que é considerado, né, superior, que é o chamado live motion, ok? Ou live production. Aí, a partir da Bela e a Fera, o cinema de animação, né, ganha um espaço só dele. Depois disso, vem o desenvolvimento das produções. Olha só, antigamente era assim. A imagem simples, parecia uma coisa feita de giz, certo? E animado da maneira tradicional, com aquela coisa de 16 frames, E esse filme aqui tem 1h e pouco. 1h e pouco. Hoje, se você for ver um filme desse, você vai achar interessante, vai achar legal. Alguns podem até achar mais chatinho, porque ele não tem muito recurso visual. Mas em 1908, gente, era uma coisa impressionante, porque não se tinha muito. Não se tinha esse tipo de produção naquela época. Então, eu sempre digo, uma sociedade está para o seu tempo. Então, a produção de animações brasileiras entra no processo aí. Foi uma das primeiras a surgir no mundo, a nossa, né, a do Brasil, as animações brasileiras, com mais de 100 anos desde seu primeiro lançamento. Teve suas origens nas caricaturas animadas, né, chamadas Calungas, feita por Raul Pederneiras em abril de 1907. Sobre história em quadrinho no Brasil, você já conhece, foi assunto da aula passada. E a gente vê que a história em quadrinho no país, através da revista Tico Tico, né, com os personagens ali daquela revista que saía semana sim, semana não, periódica. Dali, para se fazer animação, foi um pulo, porque o pessoal daqui, os artistas brasileiros, eles tinham sempre muita curiosidade sobre o que estava acontecendo fora e estavam tentando também fazer aquilo que se fazia lá fora aqui, e conseguiam. A gente vai ver aqui alguns exemplos. 10 anos depois, em 1917, né, porque o primeiro foi com o Raul Pederneiras, em abril de 1907. Aí depois, em 1917, aconteceu o lançamento do primeiro produto audiovisual animado de origem brasileira, o curta-metragem Kaiser, de Álvaro Marins. Calma, não é sobre cerveja. Kaiser em alemão significa líder. Que estreou no dia 22 de janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O filme se trata de uma charge animada que mostra o imperador Guilherme II colocando sobre a cabeça um capacete, representando seu controle sobre o mundo. Daí o nome, né? Líder, Kaiser. Então acontece isso, né? O imperador Guilherme II coloca sobre a cabeça dele um capacete representando seu controle sobre o mundo. Na sequência, o planeta crescia e acabava engolindo o rei da Prússia. O filme teve como contexto a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, quando o presidente Venceslau Braz assinava a declaração de guerra à Alemanha. E aí, a palavra Kaiser está em alemão, certo? Então, essa referência toda para o lançamento desse filme, em 1917, do Álvaro Martins. Aqui na imagem, nós vamos falar desse filme já já, O Menino e o Mundo. No ramo dos longa-metragens, e eu já expliquei o que é um longa-metragem, é aquele que tem mais, né, de 1h, 1h15. No ramo deles, dos longa-metragens animados, né, o primeiro filme foi lançado em 1953, aqui no Brasil. Aliás, gente, a década de 50, no país, entre 50 e 60, aí vai morrendo um pouquinho, né, até 70, é a chamada época de ouro do cinema brasileiro. Se produzia aqui em pé de igualdade ao que se produzia lá fora. Só que ele foi barrado, né, por um monte de questões aí, incluindo aí o golpe de 64, porque cinema é expressão, e expressão e arte precisa de liberdade. Se não tiver, não tem como crescer. Ficar atrelado a uma coisa só não dá.
aí acabou o cinema nacional se diminuindo bastante, até retomar fôlego na década de 90 com o filme O Quatrilho. Vamos lá, a gente vai falar aqui de animação. Então, em 1953, os longa-metragens animados chegaram, dirigindo e inteiramente animado por Anélio Latini Filho. O filme intitulado Sinfonia Amazônica conta com a história do pequeno índio Curumim, que narra diversas histórias do folclore da região amazônica. É interessante porque esse filme ele não vai tratar de uma temática ali do litoral sudeste do país, ou seja, todas as referências de Brasil para fora, a nível turístico, de informação, era Rio de Janeiro, Bahia, né? Aquele litoral para ali, Pernambuco. E aí o Anélio Latini faz um filme sobre a Amazônia, para colocar na opinião pública que o Brasil não é apenas o Rio de Janeiro, o samba, aquela coisa toda, como era conhecido lá fora. Então esse personagem Curumim vai narrar essas histórias, né, do folclore da região amazônica. Isso vai ajudar muito a difundir esse folclore, esse pensamento e essas comunidades lá da Amazônia. Para a produção, o Anélio Latini possuía poucos recursos e, por isso, levou cerca de 6 anos para concluir a obra, que conta com cerca de 500 mil desenhos em preto e branco. O filme foi um tremendo sucesso de público na época. Isso aqui é extremamente importante, gente. O filme foi um tremendo sucesso de público na época. Isso já indica que nós tínhamos mercado. Nós temos. O cinema brasileiro ainda é visto como um pouco de preconceito, como o filme não presta, os filmes daqui não prestam. As pessoas só têm que entender, tanto para animação quanto para cinema, vamos chamar, entre aspas, normal, que cinema que representa uma comunidade, uma nação, né, uma região, ela é a transmissão cultural dessa região. Então a gente tem que se conhecer, a gente tem que se ver nessas produções. Quando você é acostumado demais, ou quando você já é acostumado com uma linguagem que vem de fora, por exemplo, o cinema norte-americano, o cinema europeu nem tanto, mas o norte-americano é a nossa referência de cinema, de filme. Então, aí a gente já cria na nossa cabeça que filme bom é um filme que tem aquele aspecto, aquela narrativa, aquelas saídas técnicas para mostrar a cena, certo? Aquele tipo de filmagem, aquele tipo de direção. Quando você estuda cinema como linguagem, animação como linguagem, você vai percebendo que culturalmente a visão de quem está produzindo, a visão de quem está dirigindo, de quem está contando a história, os aspectos visuais, as tomadas de cena, tudo isso acaba refletindo um local, uma comunidade, um jeito de pensar. Então a gente precisa se ver, né, refletidos naquela produção. E o país, para poder se mostrar por muito tempo, na década de 50 e 60, para poder se mostrar, ele usa recursos do cinema americano. E aí, quando as produções vão aparecendo mais com a nossa cara, as pessoas vão ficando assim, não, isso não é bom. Quando a gente passa a se reconhecer. Aí vem, depois de um tempão de filmes muito bons, mas que não são reconhecidos, aparece uma produção do Padilha, né? Tropa de Elite. O que o Tropa de Elite faz? Ele traz a mesma linguagem daqueles filmes de ação norte-americanos, né? Que a gente já está, né, doutrinado a perceber como uma boa produção. Eu não estou dizendo que o filme é ruim, não, o filme é fantástico. Mas é porque a gente se viu através do olho do outro como a gente estava acostumado a ser visto. Por isso que muita gente louvou, né, o Tropa de Elite como um bom filme. Mas enfim, voltando à questão aqui da animação, Sinfonia Amazônica, aqui diz, primeiro desenho animado brasileiro em longa-metragem. Ele já traz essa indicativa aí no cartaz. O primeiro longa-metragem animado com cores, que ali foi o primeiro, né, mas ele era preto e branco. O primeiro com cores
Foi lançado somente no ano de 71. Olha aí, gente. Esse aqui, em 1953, aí quase 20 anos depois é que aparece um colorido. Presente de Natal foi produzido sem incentivos estatais ou privados. O quadrinista Álvaro Henrique Gonçalves tirou tudo do próprio bolso. Porém, teve sua distribuição impossibilitada pelo país, sendo lançado restritamente somente no estado de Manaus. Também tinha como referência as lendas, né, e as vivências da Amazônia. Amazônia como referência para uma imagem nacional. Por quê? Fica aí a dúvida. Por que fizeram isso? Por que a distribuição desse filme não pôde se espalhar pelo país? Ficou só no estado do Amazonas, ali na região de Manaus. Aqui a gente vê um menino branco, um cachorro, né, o papagaio dele, e um personagem amazônico de folclore montado em cima de uma espécie de javali, né? Quem é? O Curupira, né? Ou caipora. Tem diferença? Tem. Depois a gente fala disso. Um outro obstáculo que as produções de animação encontram no Brasil foi a censura. Muito forte durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Uma das produções censuradas foi o curta Aventuras de Virgulino. Quando a gente fala curta, vocês já sabem, curta-metragem, tem menos de 1 hora de duração. As Aventuras do Virgulino, de 1938. Olha aí as cenas do filme. Parece muito, né? Lembra bastante as primeiras animações, né, das tentativas de produção dos americanos, com a Disney, com aquelas outras produtoras lá que começaram do mesmo jeito. Esse filme é de um cearense chamado Luiz de Sá. Foi impedido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, de exibir seu trabalho durante a visita de Walt Disney ao Brasil. Olha só, o grandão estava chegando. Era uma produção bem bacana, em pé de igualdade com o que estava sendo feito lá fora, pela Disney. E aí ele veio e disse, não vamos ofender o homem com uma coisa que está sendo feita aqui, que pode deixar ele, né, que pode servir de referência, de igualdade para ele. Não, ele é o maioral, então vamos deixar escondido. Então o Departamento de Imprensa e Propaganda do país, o DIP, escondeu esse filme enquanto o Disney estava aqui no Brasil. O que ele veio fazer aqui? Ele veio fazer pesquisas, gente, pesquisas de imagem, cultura e comportamento, porque ele ia lançar... aliás, a Disney lançou vários personagens em animação pelo mundo afora, principalmente em países onde os Estados Unidos queriam... Eram visitas políticas, onde eles queriam apoio, certo? E aí o nosso Zé Carioca, que é aquele personagem criado pela Disney naquela época, finalzinho dos anos 30, década de 40, ele não faz parte do portfólio oficial da Disney nos Estados Unidos. Ele fica por aqui. E aqui também ele é editado uma HQ, é uma história em quadrinhos do Zé Carioca, por editoras brasileiras mesmo. Mas a Disney... Zé Carioca, quem é esse? Ninguém lembra mais. E assim foi com outros personagens mundo afora. Ok? Nessa época aqui que o Disney estava viajando o mundo para conhecer, fazer essas pesquisas. Bom, aí cometeram essa injustiça com as Aventuras do Virgulino. Aí depois, na década de 70, já estava em ascensão, né? A gente viu na aula passada que o Maurício de Souza estava aí construindo o seu caminho dentro das HQs, né, com tirinhas no jornal sobre as histórias do Cebolinha. Depois de um bom tempo, aparece junto às histórias do Cebolinha uma personagem nova, né, a Mônica, que vai ganhando espaço, vai ganhando projeção. E aí, quando a turma cresce e ganha uma revistinha, aí a Mônica já era, né, a líder aí do grupo. O Natal da Turma da Mônica, de 1976, foi a primeira animação dela, né, da Turma da Mônica, obra de Maurício de Souza. Contava com um simples enredo, mas suficiente para se tornar um grande marco televisivo.
o enredo é a história, é como a história se passa. O sucesso decorre da primeira aparição de um filme animado dos famosos personagens, ou seja, eles já eram personagens famosos no país, né? Já tinham caído nas graças de todo mundo, da criançada, do pessoal já adulto, e aí eles ganham um filme. Quando você coloca um personagem que já tem fama numa linguagem visual para outra linguagem visual que está se popularizando, o que você pretende aí? Ganhar mercado, ganhar espaço, ganhar projeção. E foi isso que o Maurício de Souza fez com a Turma da Mônica em 76. Né, e numa época importante, uma época que comercialmente, se você quer atingir o público infantil, você tem mais apelo emotivo nesse tempo, né, do Natal. Então o Natal da Turma da Mônica vai seguindo as mesmas linhas dos processos comerciais, né, dos personagens norte-americanos, quando apelam para datas especiais para se projetar. E não tem nada errado com isso. Claro, isso faz parte do mercado e eles conseguiram. A Turma da Mônica ganhou projeção maior do que já tinha depois desse longa-metragem, o Natal da Mônica. Agora vem aqui, gente, um que pouca gente conhece e que tem uma treta fantástica com ele, uma treta internacional. Esse filme, essa animação lançada em 1996, chamada Cassiopeia, tem uma história interessante porque ele é em 3D. Ele é feito já uma animação digital, né, com a linguagem digital. Dirigido por Clóvis Vieira, Cassiopeia foi a primeira animação 100% digital. Aí eles acrescentam brasileira. Foi lançada alguns meses depois de Toy Story, que é considerada a primeira animação 100% digital internacionalmente. Só que aqui que mora a treta da coisa. Quando Cassiopeia já estava quase sendo terminado e já tinha um agendamento para lançar em 96, os estúdios Disney, aliás, os estúdios da Pixar, porque os filmes da Pixar são feitos na Pixar, e quem distribuía era a Disney, né, com o braço da distribuidora Buena Vista, que é a Buena Vista que distribui os filmes que não são produzidos, ou até alguns produzidos pela própria Disney. Quando eles viram que eles já estavam com quase tudo pronto, e Toy Story ainda estava no processo um pouquinho mais atrás, eles disseram, eita, a gente tem que correr, porque esse é para ser o primeiro filme 100% digital, primeiro animação 100% digital da história. E a gente vai deixar o brasileiro tomar de conta? E aí eles correram com a produção, contrataram mais gente, compraram mais computadores e lançaram primeiro. Lançaram, né, alguns meses antes de Cassiopeia. Conseguiram correr com isso. Bom, Cassiopeia, não estavam os produtores de Cassiopeia, o Clóvis Vieira e o colega dele, não estavam muito preocupados com essa coisa. Eles só queriam fazer um bom filme, um filme interessante. E eles fizeram, gente, esse filme, esse Cassiopeia, foi feito em computadores com Windows 95, uns 486 que todo mundo tinha. Todo mundo que tinha, né? Era comum. E demorou 4 anos para ficar pronto. Ele não tem as mesmas definições, avanços tecnológicos que o Toy Story tem, mesmo porque o Toy Story foi feito em computadores de altíssimo desenvolvimento, né? Para a época eram os de ponta. Se o Toy Story tivesse sido produzido nos mesmos computadores que Cassiopeia foi produzido, ele teria demorado 40 anos para ficar pronto, de tanto detalhamento que tem lá que deveria ser construído. Foi construída uma máquina exclusiva para animar só o rosto do personagem do Xerife Wood e do personagem do Buzz Lightyear. Então tinha uma máquina só para as feições deles. E outra, o que deixa meio ali na dúvida sobre essa questão de ser 100% digital é que Cassiopeia foi construído pixel a pixel dentro dos computadores.
E teve momentos no Toy Story que eles modelaram em plastina esculturas dos personagens que foram mapeadas e depois os dados colocados no computador. Aí isso já tira um pouco essa característica de 100%. Mas como o lobby americano é muito maior, então eles ficaram para a história, o negócio era sair adiante. Lembra muito aquela história do avião, quando eu estava falando aqui de arte moderna, né? O avião inventado pelos brasileiros, 1800, não lembro, mas assim, aí aparece 1907, isso, 1907, 1908. Aí aparece uma fotografia dos americanos com o seu avião de 1903. Uma fotografia, né? Nós temos filmagem e tudo. Então, é uma treta parecida, certo? Agora, falando do filme Cassiopeia, um filme que conta a história de uns personagens de uma cidadezinha, né? De um futuro aí, né? São robozinhos que estão ameaçados por um mal grande e eles têm que lutar contra esse processo todo aí de dominação. Um dos personagens é batizado de Leonardo da Vinci, né? Com uma homenagem que o Clóvis Vieira faz. E é um filme infantil, muito bonzinho de assistir, bem interessante. E Toy Story é Toy Story, dispensa apresentações, certo? Bom, o filme conta a história de Clovis e é ambientado num planeta na constelação de Cassiopeia, que vive em paz até a chegada de invasores que sugam sua energia vital. Uma História de Amor e Fúria, de 2013, é outro marco na animação brasileira. Dirigido por Luiz Bolognese, o filme conta com a história do Brasil desde seu descobrimento até seu futuro. Acompanhamos um personagem de 600 anos que passou por todas as fases e mudanças do país. Esse filme, salvo engano, ele está hoje disponível numa plataforma de streaming, né, na Netflix. O elenco conta com nomes como Selton Mello, Camila Pitanga e Rodrigo Santoro. Para quem não sabe, aqui são só 3 grandes nomes do cinema mundial. Tá? Eles não são super conhecidos em termos mundiais. Mas o Selton Mello tem, e o Rodrigo Santoro tem sua contribuição dentro do cinema internacional, e a Camila Pitanga está indo no mesmo sentido. Foi um sucesso de crítica na época, conquistando prêmios nacionais e internacionais, como o prêmio da audiência no Festival Europeu de Cinema Fantástico de Estrasburgo. São umas entregas de prêmios, né? Esses festivais de cinema que a gente conhece pouco. E os prêmios de melhor animação e melhores efeitos visuais no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 1914. Então tá aí uma dica, vocês podem procurar para ver depois esse filme e analisar. Voltando àquele personagem lá de trás, né, O Menino e o Mundo, de 2015. Essa animação, gente, ganhou não só algumas premiações, mas também notoriedade e uma crítica do público, uma crítica boa do público. As críticas técnicas, né, dos jurados são importantes, mas quando o público não brasileiro também critica de forma positiva, é porque a produção é muito boa. Dirigido por Ale Abreu, esse filme conta a história de um menino que mora no campo. E por causa da falta de emprego, vê seu pai tendo que mudar para a cidade grande. Ele então decide ir atrás dele devido à tristeza e saudade que sente. O filme levou o prêmio de melhor animação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, além de ter se destacado com uma indicação ao Oscar de melhor filme de animação naquele ano. Olha só. Lembra aí que eu falei que depois de A Bela e a Fera, eles criaram a categoria de melhor animação. E esse filme, em 2016, ele é de 2015, né? Em 2016 ele concorreu a melhor animação, junto com outras produções do mundo todo, inclusive as animações da Pixar, da Disney, da Fox, daquele povo todo lá. Ganhou? Não ganhou, mas foi indicado. O importante é ser indicado. Ser indicado a um prêmio importante do cinema já é muita coisa, gente. Ganhar é maravilhoso, mas ser indicado já é muita coisa. Já cresce muito o currículo daqueles que estão envolvidos com a produção. Após perder seu antigo ganha-pão, vamos falar aqui do Walt Disney. Como é que ele trabalhava, ainda estava faltando falar dele. Após perder seu antigo ganha-pão, né, o coelho Oswald, criação do Walt Disney, o jovem Disney funda seu próprio estúdio e cria um rato.
O Mickey já tinha atuado em 2 desenhos, mas a primeira animação com trilha sonora sincronizada mudaria o jogo para a Disney e todo o mercado. A partir de então, as animações da empresa se multiplicaram. A primeira superprodução animada, Branca de Neve e os Sete Anões, surgiria menos de 10 anos depois. Aí começa, né, o império desse moço chamado Walter Disney. Aqui uma cena da Branca de Neve. O que a Branca de Neve fez para os estúdios Disney? Quando eles decidiram filmar, fazer um longa-metragem, já era uma loucura. Todo mundo dizia, isso é uma insanidade. O filme, inclusive, foi conhecido como A Loucura de Disney. Como é que você vai fazer uma animação de longa-metragem? Onde já se viu isso? Animação é animação, é coisa para divertir. A gente passa antes dos filmes para o pessoal ficar ali animadinho antes de começar o filme. Não é uma obra de arte. O que foi que o Disney conseguiu com a Branca de Neve? Elevou a animação à categoria de obra de arte. Foi só isso. Em 1930 e pouco. 37, se eu não me engano. Os profissionais envolvidos na produção da Branca de Neve tiveram, por ordem do próprio Disney, que voltar aos exercícios básicos de desenho, porque ele queria que todos tivessem o mesmo nível de preparação no momento da produção. Então eles voltaram a pesquisar mais aprofundadamente movimento, sombra, a questão de movimento da água, vento, movimento do corpo, cabelo, tudo, porque tudo tinha que sair extremamente perfeito. E ele conseguiu. Quando a gente vê a obra e considera que ela é uma obra do final da década de 30, a gente percebe que ele conseguiu fazer tudo isso. E ganha o quê? Um Oscar de melhor filme. Ele ganha um Oscar. Foi a primeira vez que o Oscar foi entregue com uma estatueta acompanhada de 7 pequenas estatuetas menores, assim, em escadinha. Quem entrega a premiação é a prodígio infantil da época, Shirley Temple, atriz importantíssima de filmes como Em Busca do Pássaro Azul, entre outros, e vira um bafafá durante uns 10 anos mais ou menos, né? Essa Branca de Neve na boca do povo. Essa imagem diz muita coisa sobre ela mesma. Então nós temos aqui 2 grandes empresas de animação mundiais. A Pixar, que começou como uma empresa pequena que fazia pesquisas de produção de imagem em 3D e animação em 3D, e a Walt Disney, né? A Walt Disney, que distribuía os filmes dela, começou a distribuir os filmes dela através do braço de distribuição da Disney, que é a Buena Vista. Aí eles criam, em 1996, o primeiro desenho, animação 100% digital. Na época, eu lembro que quando fizeram toda a propaganda em torno desse filme, e eu via imagens do filme, eu ficava me perguntando, gente, como é que isso aí é 100% digital se os personagens estão em ruas, né? Porque eles ficavam ali tem cenas que é externa, e eu achava que, mas é 1996, gente, a qualidade da imagem 3D era extremamente básica, não tinha, era quase Minecraft. Aí quando aparece Toy Story e a gente vê as cenas externas, a gente jura que as cenas são reais. Aí eu ficava me perguntando, porque eu só via trailers, né? Como assim isso é 100% digital se os personagens ficam ali no meio da rua e filmado normal? Quando eu vou ver o filme, e não foi no cinema, eu tive que esperar a coisa sair em fita cassete, desculpa, em fita VHS, aí a gente alugou. Aí eu percebi que a ambientação inteira também era criada em 3D, né? Em digital. A gente fica ali de boca aberta. O Toy Story ganhou toda essa projeção por conta da quantidade de investimento colocado em cima dele, da tecnologia e do lobby, né? Para ser o primeiro filme 3D da história, 100% 3D. Daqui adiante, né, do Toy Story adiante, a gente tem uma mudança, é um marco, um divisor de águas na animação. O longa-metragem
da Disney em parceria com a Pixar, foi o primeiro filme 3D da história a fazer sucesso, lucrando mais de 300 milhões de dólares. O filme, que narra a vida de bonecos que ganham vida enquanto os humanos não estão por perto, representou uma inovação na história do cinema. E assim, para chegar ao enredo de um brinquedo tradicional sendo substituído por um brinquedo mais futurístico, e esses dois ajudando uma criança, né, a reconstruir o seu mundo, porque ele está de mudança e tudo mais, e a relação que as crianças têm com seus brinquedos. Tudo isso foi uma pesquisa muito bem feita e aprofundada pelos escritores, né, do roteiro, e eles chegaram à conclusão de que, do jeito que o filme foi apresentado, era a melhor maneira, depois de analisar vários storyboards. O que é um storyboard? É mais ou menos uma história em quadrinho do filme. Qualquer filme, não precisa ser uma animação, que você vai fazer, as tomadas de cena, posicionamento de câmera, enquadramento, composição, eles são desenhados primeiro, como se fosse uma história em quadrinho, e eles vão chamar isso de storyboard, para poder ter uma ideia de como o filme vai aparecer na tela. Aí esses storyboards eles são aprovados pelos produtores para depois começarem a produção propriamente dita. E o storyboard do Toy Story foram apresentados 3 ou 4, e o último foi que foi aceito. Não, esse aqui é o que é como o filme vai aparecer para as pessoas. E ele crava aí, né, a sua marca na história. Além do Toy Story, vão aparecer, a questão do filme em 3D vai ser quase uma constante, né, depois dele, porque a coisa vai barateando, né? As máquinas vão sendo desenvolvidas com mais tecnologia, elas vão ficando mais acessíveis, os computadores vão ficando cada vez mais poderosos e mais acessíveis, e hoje em dia a gente vê esse tipo de produção em 3D muito mais comum do que antigamente. E até produções mais locais, né, a gente vai percebendo. A questão do Cassiopeia em relação ao Toy Story, como eu já falei no outro slide, ainda há uma pequena luta aí de algumas pessoas envolvidas com o processo de reverter e haver um reconhecimento do Cassiopeia como o primeiro filme 100% feito em computação gráfica antes do Toy Story, certo? A Pixar e a Disney ficam, lógico, né, de pé na parede, não deixando que isso aconteça. Mas seria interessante, né? Seria bastante interessante a gente entrar na história por conta disso. O que a gente percebe com a produção brasileira durante todos esses processos do início da animação para cá? É que a gente também sempre teve na corrida. E não era na corrida em 8º, 10º lugar nela, ali sempre em segundo, terceiro. E a nossa história com a fotografia, com o rádio, com a TV, com essas tecnologias de entretenimento, né, sempre foram muito importantes e de bastante interesse dos profissionais daqui. O que é que falta? Eu acho que falta incentivo, certo? Você que está assistindo a aula, acredito que dentre vocês deve ter alguém que costuma fazer desenho, que também tem um traquejo com animação, aquela do papelzinho, você desenha uma e empilha todos os papéis, depois, né, faz o flipbook, que a gente chama de flipbook, aquele que você vai passando as páginas e os desenhos vão mudando, certo? Você deve sim se interessar por isso, e a gente percebe que culturalmente nós temos um traquejo com esse processo, com esses processos artísticos, visuais, né, culturais. E eu acredito que o nosso país ainda tem muito para oferecer nesses aspectos. Beleza? Então, fazendo aqui uma recapitulação, a animação nasce antes da fotografia, se desenvolve através dos shows, né, de teatro de sombra, depois passa para a grafia, da grafia para a fotografia aproveita e cria 2 nichos, né, a própria animação e o cinema propriamente dito. A animação cria uma estrada para si própria, se desenvolve por vários meios,
Tem a animação sequencial, que é aquele do flipbook que eu falei para vocês, e tem aquelas feitas nas películas, né, propriamente feitas para isso, preparadas para isso. Comercialmente, a animação vai ganhar a televisão, e na década de 60, esqueci de pontuar isso ali para vocês, na década de 60 e de 70, tem o grande auge, né, da comercialização em larga escala de animações para televisão, onde 2 personagens vão estar muito presentes nessa empreitada toda, que são o Joseph Hanna, né, e o Barbera, lá, conhecidos como Hanna-Barbera, que vão criar todo o universo de personagens que a gente conhece até hoje, e que a gente, de vez em quando, né, dá uma visitadinha no YouTube para ver os nossos desenhos preferidos. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre animação e até a próxima. Um grande abraço, obrigado pela participação e tchau!